Hoje eu tô com a Larissa aqui ao meu lado e ela vai estar falando um pouquinho pra gente como que é o processo de vencer o medo de dirigir. Larissa, você já tá dirigindo já? Agora sim. Agora sim? Sim, agora eu tô me sentindo mais confiante, porque eu só tirei a carta na autoescola e não aprendi a dirigir. Então eu tô aprendendo aqui e tô calma, assim. E você trabalha com o que, Larissa, atualmente? Sou professora de inglês. Professora de inglês. E antes de você fazer as aulas, você dependia de transporte público, é isso? Sim. Como que era essa vida de depender de transporte público? Terrível. Ônibus lotado, metrô lotado. E agora você dirigindo, você sente o que mudou na tua vida, assim? Agora eu tenho mais independência. Eu posso ir pra qualquer lugar, pego o carro e vou. O que deixava você com mais medo quando você começou a dirigir? É controlar o carro. Controlar o carro? Sim. Por quê? O que acontecia? Passar a marcha, eu confundia tudo. Coisas assim, ou eu presto atenção na marcha e não olho pra frente. Muita coisa pra fazer ao mesmo tempo? Isso, ao mesmo tempo. Ouvir música, então dirigindo, nem pensar. Não. Mas hoje? Hoje eu tô conseguindo. E o que mais te assustava no trânsito quando você saía com o carro? Com a violência, com a intensidade do trânsito? O que mais te assustava? Ônibus? Não, eu não tenho medo de ônibus, caminhão, nada assim. É mais eu... O tamanho deles não te assusta? Não, é mais eu saber controlar. Porque eu sei que os outros também devem saber. E quem que apoiou você, por exemplo, na decisão de... Porque já tinha tirado carteira, certo? Sim. Então, geralmente, como você já tinha feito autoescola, as pessoas já acreditam que você já está pronta para dirigir, que você tem que saber dirigir. Não foi isso, mais ou menos? Sim. Então, como que foi a sua decisão e quem te apoiou a buscar uma escola como Dirigindo Bem? Eu queria fazer alguma escola. Uhum. E aí eu pesquisei na internet, eu gostei da proposta daqui e vim. Mas minha família inteira já enchia muito o saco. Falava, não, como assim você não dirige? Tá com a carta parada há 2 anos. Aí eu tomei vergonha na cara e vim. E eu gostei muito do atendimento, dos instrutores, de todo mundo. E de início, quando você começou as aulas, você já sentiu diferença? Como foi? Já, senti mais calma. Mais calma? Sim. Você é uma pessoa nervosa? Não, quando eu tô no volante eu fico nervosa. Sério mesmo? Começo a tremer, suar. Medo de errar, medo do quê? Medo de errar. Mas por que isso, assim? As pessoas geralmente ela tem essa questão de ter esse medo de errar, né? Assim, é o medo de errar e machucar alguém, ou é o medo de errar e as pessoas falarem alguma coisa? Qual que é o medo? Eu acho que mais de machucar alguém, assim, sofrer ou causar algum acidente. Esse é o seu medo, mas você já passou por algum trauma desse ou não? Não. Não? É o medo mesmo de causar, mas não que você tenha passado. Entendi. E hoje em dia, para a questão da sua profissão como professora de inglês, o que auxilia você a dirigir? Ir e voltar do trabalho ou da aula particular, quando é perto assim, de eu pegar o carro e ir. E você é casada atualmente? Não. Não? Solteira? Namora? Solteira. Solteira? Então você não tem ninguém que fique falando, porque geralmente homens, rapaziada, vamos aprender uma lição. Mulher também é capaz de dirigir, a gente não pode ficar falando no ouvido delas o tempo todo. Na sua casa teve alguém com esse comportamento machista de ficar te cobrando, falando, seu pai, alguém? Não, meu pai é quem mais apoia. Seu pai é quem mais apoia? Olha o exemplo, hein? Olha o exemplo. Ele colocou o carro dele no meu nome no seguro para eu dirigir também. Quando eu comecei a tentar pegar o carro, ele ia do meu lado, eu ficava quieta, assim, não ficava falando um monte de coisa. Olha só, difícil isso, hein? Porque homem, em geral, não fala tanto quanto mulher. Mas quando a mulher está dirigindo, o homem dispara a falar, que é uma loucura, é incrível. Começa a parecer narrador de futebol. E isso deixa as pessoas nervosas, não deixa? Deixa. Mas ele é quietinho. Que bacana. Manda um abraço pro teu pai, então. Um abraço, beijo, pai. Olha, eu agradeço a sua atenção, agradeço você compartilhar a sua história, porque quando as pessoas compartilham histórias, elas acabam incentivando outras pessoas que talvez tenham a mesma necessidade, a mesma dificuldade,
a superarem o medo de dirigir. É muito complicado superar o medo? Não, não é. Com ajuda não. Com ajuda não? Com ajuda é mais fácil. Você indicaria dirigindo bem para as pessoas? Indico para todo mundo que tem medo, trauma, venha pra cá. Larissa, obrigado pela sua atenção e compartilhar sua história com as pessoas que estão assistindo aqui Dirigindo Bem. Diz algo pro pessoal que está assistindo que tem medo de dirigir aí, para poder, assim como você, vencer o medo de dirigir. Bom, não tenha vergonha de pedir ajuda e peça ajuda, porque se a gente não procurar, a gente acaba adiando, inventando desculpa e vai deixando de lado. E é muito importante para sua independência, para você fazer suas coisas. Aprenda e peça ajuda. E você pode ser a próxima pessoa a estar sentada nesse sofá aqui, conversando comigo, compartilhando a sua história e mostrando para todos que é possível vencer o medo de dirigir e viver tranquilamente, livre. Não dá uma sensação de liberdade dirigir, ir, vir, sem depender de ninguém, de nada, sem precisar pegar transporte público cheio. Então você também pode, assim como a Larissa, vencer esse medo e fazer parte de uma história de sucesso. Espero por você aqui, tá ok? Até mais!